Eu gostaria de explicar que esse assunto que vou abordar, parte dele está escrito. Que as propostas apresentadas e as decisões tomadas por ocasião da Assembleia Geral da AME Brasil Espiritual. No segundo capítulo, eu faço uma revisão sobre os sistemas, me referindo à hierarquização do sistema nervoso. Já estava pronto esse livro e o primeiro capítulo eu escrevi a pedido da minha filha, que é bióloga, que trabalha hoje em Uberlândia, dando aulas sobre a evolução humana. Pedi que ela colaborasse trazendo informações para mim dentro desse capítulo e pude, de alguma maneira, expandir as informações da área médica com o conhecimento da biologia. Mas logo em seguida recebi o telefonema da doutora Marlene me solicitando que apresentasse a vocês esse trabalho Hierarquia da Mente. Eu coloquei esse título com a finalidade de destacar aquele capítulo do livro No Mundo Maior, que se refere à casa mental, destacado aqui para vocês na palestra da doutora Marlene. Convém dizer que ela também nos apresentou algumas informações da alta tecnologia dos dias de hoje, os avanços, referindo-se à possibilidade de nós termos equipamentos minúsculos percorrendo as nossas artérias para a correção de obstruções ou de dilatações aneurismáticas. A doutora Marlene fez também referência ao projeto Genoma e o conhecimento dessas partículas que se localizam nos núcleos e no citoplasma das nossas células e que de alguma maneira participam, não como determinantes, mas como figurantes do nosso destino em termos da vida biológica. Mas isso me fez lembrar as experiências do Dr. Sigmund Benzer, da Universidade de Califórnia, que ao terminar a Segunda Grande Guerra, na qual ele participou como físico do alto escalão do exército americano, estudando os radares, ele abandonou por completo a física, tinha sido convidado para participar do grupo de física atômica e foi ser biólogo. E trabalhou na Universidade de Califórnia, na sala das moscas do professor Morgan, que tinha estudado os primeiros mecanismos do envolvimento genético da mosca do vinagre, que nós aqui no Brasil conhecemos como a mosca da banana, a Drosophila melanogaster. Então eu quero sugerir à doutora Marlene comparar esses avanços da tecnologia humana que envolve computador daquelas dimensões que vocês viram ela manuseando ali da mesa, ou a ressonância magnética que deve ter as dimensões desta tela, com essa pequena mosca, a Drosophila melanogaster. Todos os dias, ali pelas 4 horas da tarde, nós encerramos as minhas atividades no Instituto do Cérebro. Minha esposa e eu vamos para casa, ali a gente tem um quintal, e eu, com muito gosto, deixo esparramado em algum canto das árvores um pedaço de mamão ou uma banana. E no dia seguinte eu vejo que está povoado de moscas minúsculas, velozes. Elas são capazes de voar mais rápido que o meu gesto com a minha mão que eu consigo fazer. O professor Benzer, na Califórnia, estudou uma série de mutantes com essas variações genéticas que ele conseguia produzir nessas moscas. Vejam, ela tem pouco mais ou menos de meio centímetro. Comparem com o tamanho da ressonância ou dos menores computadores que a gente tem disponível hoje. Mas essa mosca ela é capaz de voar mais rápido do que o meu gesto, ela é capaz de perceber cheiro, principalmente o macho em relação à fêmea, ela é capaz de enxergar essa banana do alto,
ela é capaz de distinguir o dia da noite, elas têm uma atração especial pela noite, e essa mosquinha que eu estou me referindo, ela é capaz de, mesmo numa caixa escura, permanecer com seu relógio do tempo funcionando. Ela também tem uma memória. De alguma maneira, ela pode ser treinada a repetir determinadas atividades. O Dr. Benzer oferecia para todos os seus alunos de pós-graduação um prêmio para quem fosse capaz de inventar uma experiência qualquer que fosse capaz de provar que a Drosophila melanogaster era capaz de aprender uma atividade nova. De certa maneira, ele sabia, estudando o comportamento baseado nos genes, ele sabia que a atividade da Drosophila estava determinada pelo seu padrão genético, fixada pelo seu padrão genético, dentro de um comportamento que nós poderíamos chamar de instintivo. Aprender uma atividade nova era praticamente impossível de ser vista no laboratório. Eles conseguiram, achando um artifício baseado em cheiro, em cor e choques que eram dadas na patinha da mosca, elas percebiam o cheiro de coisa queimada e se afastavam do quadrilátero onde deveria de encontrar alimento. Elas também, numa determinada variação nos mutantes da mosca, era capaz de produzir um macho que recusava a fêmea, se aproximava de outros machos e faziam fila, fazendo aquela dança funk que a gente vê às vezes aí na televisão, os machinhos da Drosophila melanogaster fazem. Não se interessam mais pelas moscas fêmeas e ficam andando um atrás do outro, em fileira. É uma dança, não sei que nome dar a isso, mas é uma dança do mosco, da Drosophila melanogaster. Eles também produziram em laboratório um mutante genético capaz de ter uma relação sexual diferente. A relação sexual normal da Drosophila melanogástrica, ela curiosamente é muito antropomórfica, ou seja, parecida com o do ser humano comum. Ela dura 20 minutos. Mas existe um mosco que tem uma alteração no pênis que se encaixa na mosquinha e não solta mais. Ele chega, então, desesperadamente a tentar se libertar, passa 24 horas naquele sufoco, não consegue comer e acaba morrendo de inanição. São comportamentos, então, muito curiosos. Eu estou me referindo à Drosophila melanogaster. Ela é capaz de perder, com modificações genéticas, o relógio do tempo. Então, há um grupo de mutantes da Drosophila melanogástrica que, nas suas variações genéticas, perde o sentido de noite e dia que todas as moscazinhas normais têm. Ela, então, passa a dormir durante o dia e, durante a noite, fica vagando a esmo dentro da garrafa de leite que os pós-graduandos do Dr. Benzer recolhem. Pois bem, vejam, são comportamentos muito sofisticados. Ela voa, ela anda em cima da banana, ela se acasala dentro de um determinado momento, o macho entoa uma música, eles têm aquela música gravada naquele padrão de investigação de sonoridade do macho e realiza um canto em 2 tons. Então, conforme o tom que está cantando, a mosca é atraída ou não. Alguns se aproximam por trás da mosquinha, outros se aproximam pela frente, faz uma espécie de toque primeiro no rosto da mosca fêmea, identifica os olhos. Nós temos uma Drosophila de olhos brancos e uma Drosophila de olhos vermelhos, que é um dos xodós dos biólogos que estudam a genética da Drosophila melanogástrica. Eu estou lhes dizendo isso para fazer uma observação agora
da neurologia do cérebro da Drosophila melanogástrica. A gente mal consegue ver a cabecinha e os 2 olhos. Mesmo assim, naquele cérebro estão organizados 300 mil neurônios. É sobre isso que eu quero falar para vocês. O cérebro e a organização da mente. Eu tenho a impressão que hoje a ponta da ciência atual é o estudo do genoma humano. Mas o meu projeto de vida tem sido o estudo da mente e do cérebro, que eu acredito que deverá ser, talvez para os próximos séculos, o aspecto mais brilhante da investigação científica. Nós vamos perceber que o projeto da espiritualidade, a meu ver, está inserido no neurônio. Além, é claro, do desenvolvimento espiritual, que é necessariamente o sentido da vida que nós precisamos compreender. Mas o neurônio é a célula que vem acumulando experiência, uma experiência que precisa ser fixada. Nós não podemos perder esse aprendizado que é inserido nos nossos neurônios, precisamos levar essa experiência para outra vida, e a nave adequada para esse mundo maior, na casa mental. Não é de hoje que a ciência tem visto que o cérebro e o sistema nervoso, assim, de uma maneira geral, pode ser compreendido dentro de pelo menos 3 domínios. Curiosamente, em todas as distribuições das atividades do sistema nervoso, é clássico essa distribuição em 3 andares. Na Idade Média, por interferência religiosa, também se falava na existência de níveis de atividade para o nosso cérebro e para a nossa mente. Nesse primeiro slide, vocês estão vendo comigo, então, uma proposta desta época. Se compreendia que a nossa atividade estava ligada ao mundo intelectual, aptidões provenientes por dádiva de Deus ou do Espírito Santo. Um mundo imaginário e um mundo sensível. Esse ligado à nossa atividade física, recebendo interferências dos sentidos que nos atinge, então, do meio externo para o nosso cérebro, através da visão, da audição, do tato e assim por diante. Mas essa visão é uma visão apenas histórica. Eu quero, então, caminhar a nossa trajetória através de uma observação anátomo-fisiológica, como vocês vão ver comigo. É fácil nós identificarmos andares de atividade no cérebro. Nós sabemos que as aquisições em termos da evolução biológica dos organismos vivos na Terra não desperdiça não desperdiça as aquisições nos níveis. Nós precisamos aprender que nas experiências biológicas anteriores existiram uma série de órgãos que hoje o corpo humano não dispõe mais. Mas estão ali no cérebro os valores que essas experiências permitiram. Nós tivemos algumas atividades que poderiam ser chamadas de primitivas e hoje outras mais atuais. Mas uma apenas complementou a anterior sem excluí-las. Nós não deveríamos de chamar os animais mais antigos do que nós de inferiores. Eles são apenas, em termos históricos, até poderíamos dizer da história da evolução, mais antigos, mas as suas qualidades continuam hoje aproveitadas no cérebro humano, como nós veremos. O melhor exemplo para se perceber a hierarquização do cérebro e, consequentemente, da mente, é a própria expressão clínica dos nossos movimentos. Nós vamos ver que um grande neurologista inglês, vocês verão comigo ele aqui mais adiante, o Hullig Jackson,
aproveitou o conhecimento clínico que ele tinha para fazer a primeira proposta científica dessa hierarquização. Então, vamos caminhar aqui observando isto no cérebro. A área motora e a extensão de todos os feixes que percorrem do cérebro, a espinha, até atingir os nossos músculos. Nós vamos ver 3 níveis de atividade motoras, considerando a sua complexidade. Então, vamos dar o primeiro passo para compreender essa proposta de hierarquização com base na observação semiológica da neurologia. O ato voluntário, o ato reflexo e o automático. São 3 níveis de atividade motora. Isso hierarquiza a nossa atividade gestual. Está aqui uma criança que pega o açúcar e põe na xícara. É um ato voluntário. Nós vamos, em todo o decorrer da expressão da nossa palestra aqui, fazer essa correlação que liga a nossa atividade física, humana, biológica de hoje com a experiência da vida biológica nos animais que nós também percorremos. Convém lembrar de 2 frases dos biólogos. Primeira, os filósofos costumam nos ensinar, conheça-te a ti mesmo. Os biólogos estão insistindo, então conheça a natureza que você te conhecerá. Ou como está escrito no caderno de rascunho de Darwin. Darwin anotou assim, que Platão disse que as nossas ideias não são frutos da experiência atual, mas decorrem da pré-existência da alma. E entre parênteses, Darwin anotou, compreenda-se como pré-existência da alma como a nossa existência como macacos. É uma observação materialista, mas verdadeira no sentido biológico. Nós podemos observar esses mesmos gestos num animal que está aí no cotidiano da nossa vida, demonstrando que eles têm essa aquisição de gestos voluntários. Eles partem de onde? Da nossa córtex frontal, a área motora. Vocês ouviram a referência de André Luiz sobre essa área. Aqui está um corte frontal mostrando que nesta região está descrito o chamado homúnculo de Penfield. Em cada área está representado um segmento do nosso corpo como representação da atividade motora voluntária que ela executa. Cada vez que eu tomo uma decisão, que eu tenho uma intenção, esse é um gesto impregnado de intencionalidade. O gesto voluntário, ele implica num objetivo, num propósito, num simbolismo, mas principalmente numa objetividade, numa intencionalidade. Se observarmos também os animais, poderemos perceber que no seu cérebro, em determinados tipos, como vocês estão vendo conosco, o rato, o gato, o macaco e o humano, tem lá distribuído de uma maneira muito próxima esse chamado homúnculo de Penfield, conhecido da semiologia neurológica desde os trabalhos de Penfield no Canadá na década de 40. Está mapeado no cérebro cada um dos nossos segmentos corporais e a área cerebral no lobo frontal, na área motora, na área 4, nas células piramidais, que especificamente produzem esse gesto, esse movimento. Em termos evolutivos, convém dizer que o gesto da mão que toca um objeto serviu para o animal pegar à distância uma fruta, um alimento e trazer para a boca. Facilitou muito, porque anteriormente o animal precisava do focinho para explorar com o cheiro o que era que estava perto dele, se ele podia comer ou recusar. A mão favoreceu isto. Então, lá no cérebro tivemos repercussão. Pode recolher um pouco, encurtar um pouco essa área de olfação
que ficou então no rinencéfalo, na base do cérebro, para poder projetar o lobo frontal. Na evolução havia interesse então de encurtar o focinho do animal para poder expandir o lobo frontal. E a mão se serviu para isso. Busca o alimento e traz na boca, e eu vejo se é bom ou se eu vou jogar fora. Além de uma série de outras coisas relacionadas com a defesa, com o acasalamento, com a construção dos instrumentos e etc., que a mão produziu. Mas só para construir o nosso polegar demorou 60 milhões de anos, para vocês terem uma ideia em termos evolutivos. Uma segunda atividade, vamos dar um salto ali para baixo, chamados atividade reflexa. O reflexo todo mundo conhece, percute no nervo, atinge uma estimulação sensitiva e há uma resposta motora consequente. É uma atividade circuitada num determinado nível, como vocês viram ali, o reflexo patelar. Mas nós temos reflexos mais complexos, como, por exemplo, estoura aqui uma bomba, um foguete, eu rodo a cabeça e o olhar. É um reflexo óculo-cefalógiro, está ligado à minha sobrevivência. Se estourar alguma coisa ali, ou alguém grita, eu tenho que tomar as providências, fugir e sair de perto. Nós temos reflexos ligados à nossa sobrevivência. Por exemplo, o reflexo de sucção, ou reflexo que nos permite depois tocar o mamilo do seio e sugar o alimento que vai nos manter a subsistência. O reflexo de preensão, ele vai nos permitir tocar aquele objeto e produzir essa atividade mão-boca, que traz até nós o alimento que vai manter a nossa sobrevivência. Vocês sabem que o bebezinho humano nasce biologicamente prematuro. Se nós compararmos o bebê da chimpanzé ou o bebê da gorila mãe, vocês vão ver que esses dois bebezinhos do chimpanzé e do gorila já nasce mais ou menos pronto. Ele já anda, ele já é capaz de ter comunicação com a mãe, e um filhote de onça, 3 meses depois, já está ajudando a mãe a caçar. O nosso bebezinho precisa de 1 ano para andar, quase 2 anos para falar, porque se ele já fosse amadurecido por inteiro na barriga da mãe, primeiro, a barriga seria enorme e na bacia não haveria condição de passar o trânsito da cabeça, que seria tão grande que a bacia da mulher não permitiria nascer um bebê pronto. Então, nosso bebê nasce prematuro em termos da sobrevivência. É preciso ter, então, esses reflexos de sucção ou reflexo de preensão e colocar o objeto na mão. Pena é que a gente sabe que sempre tem uma madrinha ou uma mãe que dá bronca na criança. Tira isso da boca, não ponha na boca. E começa o processo de castração que os psiquiatras descrevem melhor do que nós. Então, veja, esses reflexos que eu apontei, que eram simples, num arco reflexo simples, na verdade, eles precisam de uma modulação e de um controle superior. Os reflexos patelares, por exemplo, estão, de certa maneira, integrados num sistema complexo, chamado sistema gama, que controla o tônus do músculo, e cada vez que eu estirar a perna direita, por exemplo, para andar, eu preciso endurecer a esquerda, senão eu caio. Então, os reflexos, eles têm um nível segmentar, mas têm um controle superior de outras áreas do cérebro que são fundamentais. O primeiro movimento que eu me referi, aquele lá, o voluntário, ele segue a via piramidal, nós chamamos de movimento voluntário. Mas cada gesto voluntário que eu vou executando, se ele se tornar repetitivo, eu acabo introduzindo no meu cérebro um determinado volume de experiências de informação. Eu vou enchendo o meu computador de dados, os meus arquivos vão aumentando. Onde que o cérebro arquiva essa experiência motora? Nos núcleos da base.
Todo gesto que eu faço, então, voluntariamente, de alguma maneira, vou acumulando experiência motora nesses chamados núcleos da base. E aí vou construir uma coisa extraordinária, os automatismos. São com esses automatismos que nós acumulamos a experiência dos instintos e criamos os nossos hábitos. Depois dos hábitos, nós vamos adquirir uma série de outras aptidões no domínio das funções da mente que veremos mais adiante. Vamos voltar aqui. Eu estou aprendendo a lidar com uma máquina nova. Vocês sabem que as mulheres antigamente eram treinadas a produzir o tecido, a costurar, a tecer a roupa do marido. As mulheres de hoje ficam aí no computador, inventando programas tão complexos aí, e felizmente a minha em casa ainda tricoteia, ainda sabe pregar os botões e costurar minha meia. Eu tenho esse prazer e vocês estão percebendo que ela que projeta para mim os slides. Esse aprendizado que as mulheres de hoje não fazem mais, partiu então dessa linha de conduta. Minha mãe dizia assim, a criança só pode apanhar quando aprende a assobiar. E eu dizia para ela, não mãe, espera um pouco mais, deixa ele aprender a amarrar o sapato. Aqui é um dos netos, o Felipe. Aprender a amarrar o sapato é uma sequência de gestos, então, que eles foram aprendendo. Aí já estão fazendo cada arte que vocês imaginam. Mas o Laércio já sabe como é gostoso ter um neto que faz arte em casa. Você sabe que isso é uma delícia. Aqui está o Eric. Ele hoje está lá em Araxá. É uma delícia Araxá. Vocês sabem que Minas Gerais tem esse encanto todo especial, né? É um país diferente. O único estado que não tem apagão é muito diferente em Minas Gerais. Em janeiro de 1998, eu estava em Uberaba. Uberaba é minha terra natal, é uma coisa assim que a gente chama de Estados Unidos de Uberaba, é independente e tal. Estava então fazendo mais uma visita ao Chico Xavier, a casa onde ele começou as suas atividades lá, foi construída pelo meu pai. E ali nós tínhamos inclusive, junto com a minha mãe e minha irmã, começado aos domingos de manhã, as primeiras aulas de evangelização para crianças. Um dos meus alunos destas aulas foi Eurípides, que hoje está sendo falado aí na televisão. Garotinho, mas os alunos que frequentavam e a gente ensinava as primeiras lições do Evangelho. E de vez em quando o Chico ia até ali, porque minha irmã levava o acordeon para a gente ouvir as músicas ali no intervalo das aulas. E no janeiro de 98 estive lá, aquele monte de gente aproximando-se do Chico. Quando eu cheguei perto, tive que falar um pouquinho mais alto. Sou o Nubor. Ele me chama de Nubor Orlando. Oh, não esqueço nunca de vocês. Daquele tempo, quando a gente começou aqui. Eu tenho um pedido especial para lhe fazer. Eu achei que era importante demais para mim, mas em todo caso me aproximei mais perto, ele me pegou pelo rosto. Nubor, quando você fizer suas orações, não se esqueça de mim. Pois bem, desculpa a emoção. Aqui está o Eric ensinando a cachorrinha a aprender um gesto novo. Nós podemos treinar os animais a fazer habilidades. Isso seria um aprendizado a partir de um ato voluntário. Nós estamos criando automatização, aperfeiçoando os seus instintos. Nós somos capazes de pegar um animal como o cão e ele quase se torna humano, não é? A gente tem gato e cachorro em casa que eles começam a tomar conta, né? Primeiro você tem que alimentar os bichinhos, senão eles não te dão folga.
nós estamos contribuindo para o processo de desenvolvimento do cérebro desses animais, produzindo novos automatismos que eles já trazem, alguns impressos no seu material genético, arquivado nesses chamados núcleos da base. Os núcleos da base, então, acumulam a informação de um procedimento. Estão nesses núcleos aquilo que nós chamamos de memória de procedimentos. Eu aprendi a tocar teclado, aprendi a tocar piano, e de alguma maneira, olha, há dois looping, eles não estão separados. Nem o ato voluntário é isolado, nem o ato automático deixa de algum momento ter o seu componente voluntário. Aqui está um exemplo, dirigir. Eu sou capaz de dirigir, não perceber que o sinal está vermelho e não detectar que, olha, estão multando a gente aí. Se eu não tiver a minha esposa do lado para me avisar, vou passando sem perceber. Mas as mulheres são capazes de tricotar, dirigir, conversar e prestar atenção nessa história das multas que fazem conosco. Eu chamo isso de flexibilidade do cérebro. Vocês vão aprender comigo a importância da flexibilidade do cérebro das mulheres. Não sei se isso as torna mais ou menos confiável, mas existe uma flexibilidade no cérebro das mulheres. A atividade automática, quando vocês ouviram comigo a aula de mediunidade, eu me referi a isto. O médium ocupa esta área motora aqui do cérebro, no alto. É voluntário o gesto dele pegar o lápis e começar a escrever. A meu ver, a entidade comunicante se utiliza desse material motor aqui nos núcleos da base. Então ele escreve rápido, ele escreve sem desgaste, ele pode permanecer até altas horas da madrugada escrevendo, de vez em quando a sua contribuição voluntária interfere no texto e tal, etc, etc. Não precisamos repetir essa aula. Mas a hierarquização clínica que vocês estão vendo, de gestos voluntários, reflexos e automáticos, ela foi destacada por esse neurologista inglês, Hullig Jackson. A esposa dele tinha ataques epiléticos, em que a mão ia contraindo, depois o rosto, a perna, pronto, passou a crise. Ela faleceu, ele estudou a necrópsia do cérebro dela e localizou a sua lesão justamente nesta área motora, da atividade motora que eu estou me referindo. Passou-se a ser conhecida como crise Bravais-Jackson. Na verdade, olha que ingratidão do cientista, devia ter tido posto o nome de Madame Jackson, porque afinal de contas foi a mulher dele que ensinou a ele que aquela crise era decorrente disso. Ele então estabeleceu dois princípios, olha que inteligência, o Jackson, nós neurologistas acreditamos que ele nasceu 100 anos adiantado, ele devia ter vindo agora, porque ele nem sabia que existia neurônios e foi capaz de fazer dois postulados fundamentais das leis da neurologia, a hierarquização e a serviu de modelo para Darwin, mas também serviu de modelo para Jackson. Ele via que quando as estruturas superiores do poder se deterioravam, as estruturas inferiores se sublevavam e assumiam uma desordem na atividade da sociedade. É assim no cérebro. Nós temos o controle da atividade reflexa, por exemplo, para andar ou para ter uma resposta reflexa, com a atividade do cérebro, aqui em cima, das áreas motoras superiores. Se lesarmos essas áreas, os reflexos ficam exaltados. Então, o Jackson estabeleceu este sistema de hierarquia. Uma determinada lesão libera o sistema do nível inferior. Coisa que a sociedade de hoje também demonstra. Qualquer perversão no
no poder, na cúpula do poder, é muito natural que as classes inferiores se deteriorem em termos da sua atividade. Depois nós tivemos, no fim do século XIX em diante, o estudo clínico que incluiu a frenologia, que incluiu o conhecimento a partir de Paul Broca, nos fornecendo a localização das atividades cerebrais, um desenvolvimento mais completo na compreensão da estrutura da linguagem propostas por Wernicke, e hoje compreendemos o cérebro como um sistema modulado. Estão imbricadas as suas atividades e não isoladas. Isso permitiu que Luria, o maior neurofisiologista do século passado, estabelecesse sistemas de hierarquização para nossa atividade mental, baseada nesta modulação. Ele propunha um núcleo, um domínio de atividade que nos mantém o tônus e a vigília, e dois outros sistemas que um deles armazena a nossa atividade e um segundo que reestrutura as nossas atividades. Mas um dos capítulos de hierarquização, dos mais interessantes, é de Paul MacLean, de Boston, citado pela doutora Marlene, que trouxe à luz os seus trabalhos 3 anos depois da publicação de No Mundo Maior. A sua interpretação para o cérebro é tipicamente biológica e evolucionista nesses 3 andares. O andar inferior relacionado com o cérebro reptiliano, o andar intermediário com um grupo que ele chamou de mamíferos inferiores, que segundo a minha filha é uma terminologia imprópria, não deveríamos de chamar animal nenhum de inferior, e a fase posterior dos mamíferos superiores e dos primatas. Se nós recapitularmos a atividade do cérebro, nós vamos perceber que as irritações da célula já é um princípio de ação e reação celular que permitiu desenvolver o neurônio. Primeiro, quimicamente. Essa lagarta está comendo a planta. Hoje se sabe, há experiências nesse sentido, que a planta reage quando é agredida pela lagarta. Tem um grupo de pós-graduação na Unicamp com estudos excelentes sobre isso. A folha começa a secretar veneno tentando matar a lagarta. Só que ela incorpora esse veneno, depois quando ela vira borboleta, quando o passarinho vai tentar pegar a borboleta, ela solta o veneno que ela tirou da folha que tentava envenená-la. Isso permite, então, compreender uma complexidade enorme dentro desta ação e reação em atividade química. O gatinho que toca o rosto da minha filha está demarcando para ele uma informação química. O rosto dele está cheio de glândulas que ela fixa no rosto e depois a identifica mais tarde como amiga. Está aqui do mesmo jeito, os nossos neurotransmissores entre os nossos neurônios, que permitiu que toda aquela atividade das redes neurais, que basicamente é eletroquímica, mas que precisa de uma modulação entre os neurotransmissores, permitindo dar uma outra qualidade na atividade do sistema nervoso, para não se limitar exclusivamente numa resposta fixada de cérebro e mente, de ação e reação na base elétrica. É muito curioso sabermos como que as células no cérebro distribuem com precisão absoluta. Deve-se ao mapa genético herdado e aos estímulos que o meio externo vai produzindo. Mas nós temos 16 bilhões de neurônios. Cada um deles estabelece de 5 a 10 ligações com seus vizinhos. Dizem aí os que fantasiam os cálculos que nós demoraríamos 32 milhões de anos para desligar todas as sinapses do nosso cérebro. Olha o espanto de informação que nós temos acumulado nesta área. Quando eu vejo, por exemplo, uma banana e uma maçã, qual das duas eu vou escolher? O cérebro vai
registrando informações, vai aumentando as informações, até que num determinado momento eu posso decidir a partir desta rede enorme de ligações. Mas eu começo com o cérebro do réptil, um cérebro que ainda não tem emoção. Os répteis, eles são capazes de, por exemplo, devorar a sua própria cria. Se nós percorrermos a anatomia desses animais, vamos perceber coisas interessantíssimas. O cerebelo na cobra é muito inexpressivo, ela não precisa de muito equilíbrio, ela se arrasta no chão. O crocodilo, por exemplo, não tem glândula pineal. Acho que é um dado interessante para a gente estudar essa relação entre a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso nesses animais. Mas à medida que começa a se formar uma córtex, se estabelece um núcleo de atividade emocional, afetiva nos animais. A gente pode ver isto claramente. Enquanto um monstrinho desse não demonstra nenhum apego às suas crias, como o peixe, por exemplo, produz aquele monte de óvulos e que são fecundados na cabeceira dos rios e ele vai embora e deixa a cria, entre aspas, a Deus dará. Depois, a formação do sistema límbico contribui para essa possibilidade da construção de um cérebro afetivo e da montagem de uma sociedade que se aproxima e ajuda na sobrevivência. Mas adiante, ao desenvolver a córtex cerebral, acumula-se milhares de neurônios no manto cortical. Esse sim vai acrescentando experiências que, vejam bem, do cérebro do rato até o cérebro do homem, nós estamos crescendo 1 grama de substância cinzenta a cada 100 mil anos. Olha a preciosidade desses elementos que eu estou me referindo aqui no nosso desenvolvimento. E foram esses neurônios da córtex que possibilitaram uma outra atividade. O animal foi competente para desenvolver estratégias, não se prender exclusivamente a uma atividade instintiva. É isso que promoveu o desenvolvimento. O meio externo cria desafios, dificuldades, e os instintos começam a tomar outra forma, permitindo que as opções apontassem caminhos melhores que facilitavam a reprodução, a sobrevivência e a adaptação ao meio externo. Aí então o homem desenvolve, os seres desenvolvem o raciocínio, o discernimento e a inteligência. Uma observação interessante, um animal como o chimpanzé demonstra em experiências, é claro que ele tem inteligência, mas uma inteligência dentro de um limite. Por exemplo, ele pode identificar objetos através de uma palavra emitida para ele detectar, mas ele não interpreta uma frase como essa: o chifre da vaca que o fazendeiro gosta. Tem aí um sentido bem dúbio de interpretação. Mas há uma coisa muito interessante. Se esse cérebro do chimpanzé, que pesa nada mais do que 300 a 400 gramas, e o cérebro humano chega até 1,5 kg. Mas veja, o cérebro desses povos primitivos, que ainda se encontra na Nova Zelândia ou na Austrália, eles têm um potencial de capacidade extraordinário. Uma criança daí, retirada, colocada no centro da Europa, vai aprender música de Beethoven ou Mozart, ou alguma coisa relacionada com energia atômica. Então, esse cérebro tem essa potencialidade. E André Luiz diz lá, o lobo frontal que os cientistas ainda não conhecem toda a sua potencialidade. Nós sabemos, como neurologista, que esse cérebro desse selvagem tem intrinsecamente uma estrutura que permite essa potencialidade. Do chimpanzé ainda não. Ele está limitado a frases muito curtas: bater, levantar, dormir, pegar. Ele não constrói uma frase com 3 sentidos intrínsecos. Mas aquele selvagem lá, apesar de não conhecer a civilização, ele tem a potencialidade de desabrochar pelos estímulos que o nosso meio pode produzir.
Uma hierarquização da mente é também visível nas interpretações psicanalíticas. Aquelas referências apontadas pela doutora Marlene como o lobo frontal, a área motora e o sistema nervoso, que destaca André Luiz, ele também depois acrescenta, por orientação do Calderaro, é o superconsciente, é o consciente e o subconsciente. Curiosamente, ele não usa a expressão freudiana inconsciente, ele usa a expressão de Pierre Janet, subconsciente, coisa que falamos já para vocês ao discorrermos sobre o inconsciente neurológico como base dos fenômenos místicos. Pois bem, André Luiz faz esse destaque. Nós, no castelo do nosso cérebro, desses 3 andares, podemos identificar. Eu estou colocando uma outra terminologia para alinhavar com o que estávamos apontando nas exposições anteriores. Volta ao slide anterior. Eu estou chamando de a área frontal a que nos permite o desenvolvimento espiritual. Porque esta área está ligada ao nosso ideal, à nossa meta, à nossa moral, evolução moral, aos nossos projetos futuros em relação à vida espiritual. Ela se localiza, então, lá na região frontal. Curiosamente, esta região frontal, ela acumula uma série de atividades, não há tempo para discorrermos. Vou fazer a propaganda do livro Cérebro e Mente, que está aí na Folha Espírita Editora, para vocês lerem. Ela está alterada no paciente esquizofrênico. Essa área frontal é, em termos químicos, dominada pela dopamina, que hoje nós podemos manipular com certa facilidade. Uma segunda área, então, a área motora, e está aqui em vermelho, a área da atividade voluntária. Segundo André Luiz, do nosso esforço, do nosso consciente, do nosso dia a dia. É ela que nos permite nos envolver no trabalho e produzir o desenvolvimento do momento, do dia a dia, do hoje. E o primeiro andar, no nível inferior, nesse subconsciente que André Luiz se refere, todo o sistema nervoso, os nervos, a espinha e principalmente os núcleos da base que nos ligam aos automatismos. Um grande neurocirurgião nos Estados Unidos tinha sugerido que nós tentássemos equilibrar equanimemente a nossa atividade de vida. E ele relacionou 4 princípios: nossa dedicação ao trabalho, à família, à solidariedade, e no meio onde havia mais de 800 neurocirurgiãos, ele apontou como um dos itens mais importantes do nosso equilíbrio de vida a espiritualidade. O trabalho, a família, a sociedade e a espiritualidade. Vez por outra, a gente fica fixado em algum dos níveis. Como a tartaruga, tem um instinto fixado em que a sua produção ali, os ovos que são colocados na praia, eles precisam romper de madrugada. Há milhares de séculos é feito assim. Construiu-se as cidades ao lado da praia. A tartaruguinha nasce, em vez de se guiar pelas estrelas que na madrugada estão nos horizontes, elas voltam para a cidade, as luzes da cidade mais forte atraem as pequenas tartarugas que são atropeladas. A mesma coisa acontece com a mariposa. A canção é muito bonita da mariposa que roda em torno da lâmpada, a Dona Irã Barbosa. Por que ela roda em torno da lâmpada? Meu genro explicou assim para mim. Elas precisam da lua para se orientar, em termos de direção para o acasalamento. Essas lâmpadas que a gente deixa acesa na cidade, ela confunde com a lua. E fica rodando, perdida, porque cada volta que ela dá, a lua está mudando de direção. Nós estamos, em termos de civilização, produzindo um prejuízo para essas criaturas. Coloquei um patinho, uma galinha que estava chocando os ovos dentro do nosso quintal, e misturei ali ovo de pata. Ela chocou. Na gansa, se nós também colocarmos uma bola de bilhar, é branco.
A coitada da gança vai chocar, elas se confundem. E eu pego esse patinho e jogo dentro d'água. A galinha fica num desespero, achando como é possível o pintinho se afogar ali, e, no entanto, é um patinho que está nadando. O cuidado, então, de nós não fixarmos numa vida instintiva, ou numa vida contemplativa, ou simplesmente de filosofar. Nós nos retemos nesses níveis sem lembrar do desenvolvimento equânime desses 3 andares do cérebro e da mente. Como diz André Luiz, o que adianta toda a beleza da Vênus de Milo? Ela não tem braços para servir. Muito obrigado a vocês.